Eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola. Lembrem-se das nossas orientações, estar sempre atentos, num lugar bem tranquilo para fazer as videoaulas, com todos os materiais bem organizados. Peguem o caderno e o lápis. Vamos continuar nosso ensino do espanhol, né? E continuaremos, então, os exercícios que estávamos fazendo no nosso caderno. Vamos lá? Nas últimas aulas, né, nós aprendemos sobre as fábulas e os contos. Vamos só relembrar algumas coisas sobre eles antes de irmos para uma nova leitura. Vamos lá. Los cuentos y las fábulas son textos hechos para niños, pero muchas veces son apreciados también por adultos. Podemos aprender muchas cosas en relación a moralejas y muchas enseñanzas relacionadas a las acciones de los personajes. El cuento y la fábula nacieron en la tradición oral y tenía por principio enseñar a los niños las cosas de la vida en su época. Ya leímos un cuento y una fábula. Vamos ahora a leer otro género literario, pero primero vamos a aprender sobre él. Vamos estudar a poesia. Então, vamos traduzir, né? Os contos e as fábulas são textos feitos para as crianças, mas muitas vezes são apreciados também por adultos. Podemos aprender muitas coisas em relação às morais e muitos ensinamentos relacionados às ações dos personagens. O conto e a fábula nasceram na tradição oral e tinham por princípio ensinar às crianças os fatos da vida em sua época. Já lemos um conto e uma fábula. Vamos agora ler outro gênero literário, mas primeiro vamos aprender sobre ele. Vamos estudar a poesia. Então, só para a gente lembrar, né? Os contos e as fábulas, elas têm ali vários pontos que se parecem, mas ao mesmo tempo não são iguais, não são gêneros iguais, né? Os contos, normalmente, eles têm, né, podem ter personagens que são animais, mas normalmente eles não são como os animais das fábulas, né? Eles podem falar, eles podem ser inteligentes, mas eles não têm esse destaque todo ali no mundo das fábulas. No mundo das fábulas, pode ser que tenham seres humanos, mas esses seres humanos, eles estão ali afastados. É como se aquele mundo fosse todo dos animais. Enquanto nos contos não é bem assim. Os contos, eles apostam mais na fantasia, né? Trazer coisas, histórias de coisas fantasiosas que não existem no mundo real, né? Para poder contar as histórias. Enquanto as fábulas tentam trazer os animais vivendo coisas que poderíamos viver no nosso dia a dia e assim para aprender com as ações desses personagens, né? Tanto o conto e a fábula vieram da tradição oral. O que é isso, professora? Isso quer dizer que são tradições que não eram escritas, né? As pessoas contavam essas histórias para os filhos, que contavam para os filhos, as histórias iam se modificando com o tempo e assim por diante. La poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que pueden expresar el ser humano en torno a belleza, el amor o la vida. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Antiguamente la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo. Por otra parte, cada 21 de marzo se realiza el Día Mundial de la Poesía, el cual fue propuesto por la UNESCO en el año 1999 con la finalidad de destacar la poesía como una manifestación cultural, criativa e inovadora. Professora, eu preciso gravar todas essas informações? Não, só as informações mais importantes. Eu trouxe esse texto só para que vocês se acostumem a ouvir as palavras em espanhol. Vocês precisam saber o essencial que eu vou explicar agora enquanto traduzimos o nosso texto. A poesia é um gênero literário que se caracteriza por ser a manifestação,
por meio da palavra, dos sentimentos, emoções e reflexões, que pode expressar o ser humano em torno da beleza, o amor ou a vida. Então, a poesia, né, ela expressa os sentimentos das pessoas. Normalmente, as poesias, então, têm um jeitinho, né, de ser mais emocional que os outros textos, né? Nós podemos dedicar poesias às nossas avós, às nossas mães, aos nossos amigos, e por isso acaba se tornando um tipo de texto mais emotivo, mais bonito, mais poético, né? A gente vê ali uma beleza muito grande nestes textos. Como tal, pode estar composta tanto em verso como em prosa. Verso quer dizer que são linhas curtinhas. Sabe quando vocês perguntam assim, professor, é para passar para a próxima linha? Então, na poesia, sempre passamos para a próxima linha. Nós começamos a escrever, fazemos um verso, né, que é o que chama uma frase completa, e passamos para baixo. E assim vamos escrevendo a poesia. E prosa seria exatamente o contrário. É quando eu falo, não pode passar para a linha de baixo. Isso quer dizer que escrevemos do início da folha até o final e depois, só depois que vamos para baixo. Antigamente, a poesia se escrevia em versos, regendo-se em um conjunto de normas que era muito difícil, tá? Então, os números das sílabas tinham que ser perfeitos, as rimas tinham que ser perfeitas, mas hoje não é mais assim. A poesia moderna se caracteriza pelo predomínio do verso livre, em que o autor tem liberdade para organizar os versos do jeito que ele quiser. Por outra parte, em cada 21 de março se celebra o Dia Mundial da Poesia, o qual foi proposto pela Unesco em 1999 para destacar a poesia como uma manifestação cultural criativa e inovadora. Então, a poesia tem o seu próprio dia, olha, 21 de março é o Dia Mundial da Poesia. Qual a principal diferença dos contos, fábulas e poesias em relação à estrutura do texto? O que é estrutura? O esqueletinho do texto, como ele é feito, né? ¿Cuál la principal distinción de los cuentos, fábulas y poesías en relación a la estrutura del texto? Então, as poesias são feitas com versos e estrofes, enquanto as fábulas e os contos são feitos em prosa. Vou explicar para vocês. As poesias, né, tem os versos, que são cada linha, e estrofes, que é tipo assim, se a gente soltou uma linha e criou ali outro verso, nós temos então uma estrofe. Las poesías son hechas con versos y estrofas, mientras las fábulas y los cuentos son hechos en prosa. Então, meninos, esse tipo de atividade é para vocês irem se acostumando a ouvir, a ler e a escrever em outra língua. Vamos lá. Qual a diferença entre as poesias antigas e as modernas? Então, qual a diferença entre as poesias antigas e as modernas? As antigas têm rimas com métricas e as poesias modernas podem ser livres. Então, treinando o nosso espanhol, las poesías antiguas tienen rimas con métricas y las poesías modernas pueden ser libres. 3. Lembrando, meninos, eu esqueci de dar o recado lá atrás, tá? Como todas as outras aulas, copiar no caderno. Colégio Emaús, data, o número do vídeo e escrever as perguntas e as respostas, tá? Vocês vão precisar pausar o vídeo, mas não tem problema. É só pausar, escrever a pergunta, ouvir a resposta, refletir sobre a resposta e escrevê-la no caderno, tá? Qual a principal característica de poesia de acordo com o texto? Qual a principal característica da poesia de acordo com o texto? Son la manifestación por medio de la palabra de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor o la vida. Ou seja, são a manifestação por meio da palavra dos sentimentos, emoções e reflexões que podem expressar o ser humano em torno da beleza, do amor, desculpem, tá? E a vida também. Las poesías pueden ser escritas apenas en versos o pueden ser escritas también en prosa. Então, elas podem ser escritas só em verso ou em prosa. Las poesías pueden ser escritas tanto en prosa quanto en verso. Então, elas podem ser escritas das duas maneiras. E 5. Lee el poema a seguir para responder a las cuestiones. Então, temos aqui um poema que vamos ler juntos. Olhem só.
E para que a gente não fuja do tema, eu trouxe um poema sobre animais. Conversación de pájaros, canción en mi mayor. Juan Luis Martínez. 10 pájaros conversan justo ante mi ventana. Hablan en pajarístico de quién sabe qué. Unos ríen en do, otros discuten en re. Silbando melodías se pasan la mañana. Los cables de la luz son su sala de conciertos y su única orquesta son sus picos abiertos. A veces en la cama, la noche aún oscura, los oigo parloteando en mi fal sol la si. Y así, juntando voces de pájaro, escrevi em sueños la canção que adorna esta partitura. Olha só que bonito esse poema, né? Só de a gente ouvir o poema é muito bonito. Mesmo que a gente não entenda, pode ser até em outra língua que a gente não entenda nenhuma palavra. O poema, ele é suave, né? Ele parece uma música, parece uma melodia. Vamos ver o que está escrito? Conversação de pássaros, canção em mi maior. Ou seja, né? Estamos falando aí de uma música, já que os pássaros, eles não conversam, eles cantam, eles piam, né, melodias, se chama canção em mi maior. 10 pássaros conversam bem à frente da minha janela. Falam em passarístico de quem sabe o quê. Uns riem em dó, outros discutem em ré. Silvando melodias se passam amanhã. Os cabos da luz são sua sala de concertos e a sua única orquestra são os seus bicos abertos. Às vezes, lá na cama, à noite ainda escuro, eu os escuto conversando em mi, fá, sol, lá, si. E assim, juntando vozes de pássaros, eu escrevi em sonhos a canção que enfeita essa partitura. Então, temos aí, né, uma pessoa contando que na janela, né, do seu quarto existe um fio, né, esses fios que todas as ruas têm, e que lá os pássaros fazem seus concertos, né, eles posam ali e ficam cantando melodias para ele. Então, essa poesia é uma homenagem a esses pássaros que ficam cantando na janela desta pessoa. Explique por qué el texto Conversación de pájaros del chileno Juan Luis Martínez pode ser considerada uma poesia. Vamos perceber por que esse texto é uma poesia. A primeira dica é o que eu disse, né? Ela é escrita ali, ela não vai até o final da linha, ela termina e passa para a linha de baixo. Então, observem a primeira linha. 10 pájaros conversan justo ante mi ventana. Esse é um verso. E desde 10 pájaros até se pasan la mañana, nós temos uma estrofe, porque nós soltamos uma linha e começamos outra. Então, los cables até picos abiertos, outra estrofe. E aí, o resto do texto é outra estrofe. Então, temos, né, este poema em 12 versos e 3 estrofes. Então, por que é uma estrofe? Porque tiene la estrutura em versos e estrofas. E também tem rimas. Então, porque tem a estrutura em versos e estrofes e também tem rimas. Observem, né, esse pássaro, esse desenho que temos aqui, que os fios, além de serem fios e estarem ali abrigando os pássaros, se parecem com cordas de um violão. Olha só que legal. Explique a expressão hablar em pajarístico. Então, explicar a expressão falar em passarístico. El autor crea un nombre como si fuera una lengua de pájaros para explicar que estavam cantando. Então, os pássaros não têm uma língua, né? Então, o autor cria um nome para explicar como se a língua dos pássaros fosse passarístico, para explicar que esses pássaros estavam cantando. É só um jeitinho, né, que o autor encontrou de falar que eles estavam cantando ali e se entendendo, né? Então, estavam falando em passarístico. ¿Sabes qué significan las palabras do, re, mi, fa, sol, la, si? Então, as palavras que aparecem no texto, né? Do, re, mi, fa, sol, la, si, são as notas musicais, né? Ele brinca com essas palavrinhas porque os pássaros estão cantando. Então, ele fala que alguns cantam em dó, outros discutem em ré, conversam em fa, mi, sol, la, si, né? Então, ele brinca com as notas musicais.
E a 9 é: ilustre o poema no seu caderno. Vocês podem fazer uma ilustração, né? Podem se inspirar nessa ilustração que eu mostrei para vocês, né? Fazer o fio, os 10 pássaros, as notas musicais. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. E eu quero receber a fotografia desses desenhos, tá? Não se esqueçam de me enviar para depois eu fazer uma grande exposição. E aí vou deixar vocês com essa poesia bem linda que eu trouxe da Lídia Vasconcelos. Poesia é chuva que se espalha sobre a telha, é o vento nas asas da borboleta de papel, é a flor do jarro esperando a abelha, é o olhar da criança em que a gente se espelha, é a nuvem que a gente adestra em cordel. Olha só que bonito, né? Meninos, leiam sempre. Tenham uma leitura como uma companheira, como uma amiga, porque a leitura faz bem, muito bem pra gente, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.